São 7h13. Em Sorocaba, mães que tiveram filhos internados na UTI neonatal e conseguiram a recuperação das crianças, visitaram o hospital para uma troca de experiência. Ana Luísa nasceu com pouco mais de 1,34 kg e aos 3 anos e meio está saudável e sapeca. A gestação durou 27 semanas e a menina teve de passar por cirurgia ainda na UTI, onde permaneceu por 90 dias. Os meses difíceis passaram, lembra a mãe Carla Favoreto. Tem dias que você chega lá, ganhou peso, as coisas estão bem estabilizadas. No outro dia, perdeu peso, tem uma infecção, uma complicação. O que eu deixo, o recado, é que para que as pessoas não percam a esperança e acreditem, porque quando você vê um serzinho daquele tamanho, parece que não tem a força que a gente imagina, mas eles têm muita força. As preocupações, dúvidas e riscos que envolvem principalmente bebês prematuros foram tema de encontro entre familiares e profissionais da saúde. O nascimento antes dos 9 meses de gestação e o baixo peso preocupam e a união de todos pode ajudar a melhorar o quadro clínico de quem está na UTI, unidade de terapia intensiva. A afirmação é de especialistas. É uma equipe que se compõe aí nesse momento e graças a isso nós conseguimos ter um excelente resultado com a recuperação aí dessa criançada. Nessa fase tão delicada, todo o carinho e atenção são bem-vindos. A cada toque no bebê, a reação é imediata. Quando a mãe toca no bebê, a gente consegue observar a saturação de oxigênio, ela sobe, a frequência cardíaca, ela se mantém. Às vezes o nenê está quietinho, lá parado, a frequência cardíaca baixa, ele aumenta. Então é nítido. Mães deram depoimentos emocionados. Muitas vezes, o parto não planejado obriga a mulher a deixar o filho no hospital, na UTI. A experiência é difícil, dolorida, mas precisa ser encarada com determinação. Como é o caso da Andréa e os gêmeos Gabriela e Leonardo, que passaram várias semanas na UTI e hoje estão com 5 anos. A gente tem uma confiança tão grande que 2 meses e meio, mais ou menos, um pouquinho mais, que eles ficaram aqui. Desculpa, é muita emoção. A gente tem que entrar com, assim, pensamento positivo. Se você tiver esse pensamento positivo, pode ter intercorrência, o que tiver que ser, você consegue enfrentar. Quem acabou de dar à luz e ainda não pôde levar o filho para casa, ouviu com atenção cada experiência. A gente não tem como não se emocionar, né? A gente chora mesmo, a gente vai embora chorando, a gente não tem como, né? E ver eles aí nessa alegria toda deles aí não tem. É uma alegria enorme pra gente, porque daí a esperança da gente aumenta mais ainda, né? Tá certo. Vamos falar agora do tempo. A quarta-feira deve ter chuva em toda a região. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima será de 14 e a máxima não deve passar dos 20 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 13 e 20 graus. Em Ibiúna, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 18. Jundiaí tem mínima de 14 e máxima de 22 graus. Já em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 19 graus. Olha, estão abertas as inscrições para quem quiser ser mesário durante as eleições deste ano. A repórter Andréia Trevisan tem os detalhes. Só em Sorocaba são 140 locais de votação e 1.229 sessões eleitorais. Por isso, a necessidade de mais voluntários, fora o que já estão cadastrados. Eu converso agora com o João Lima, que é chefe de cartório. É isso mesmo, o número de voluntários tem de ser alto, por quê? Sorocaba vai contar com 6.845 mesários para trabalhar nas eleições. Portanto, é necessário e importante que novos mesários voluntários se inscrevam para participarem desse processo. Alguns já estão inscritos, mas é preciso atualizar esta lista. Exatamente, nós temos já mesários cadastrados, entretanto a gente precisa um pouco mais de mesários, sim, esses mesários voluntários. Agora, existem algumas vantagens, né, para trabalhar na eleição. Isso, o mesário convocado para trabalhar nas eleições vai ter 2 dias de folga ao serviço, público ou privado, para cada dia de trabalho como mesário e também 2 dias de folga público ou privado para cada dia de treinamento
efetuado para os mesários. No mínimo, já são 4 dias de folga. Se haver apenas o primeiro turno, o mesário que participar tanto do treinamento como no dia da eleição vai ter 4 dias de folga. Quem pode se inscrever, qual é a idade mínima e como fazer? Então, o mesário maior de 18 anos, na situação regular na Justiça Eleitoral, pode procurar o cartório eleitoral pessoalmente para se inscrever ou através do site www.tre-sp.jus.br e lá fazer a sua inscrição. Não existe data limite. Não existe data limite. A gente está sempre aberto a esses novos mesários voluntários. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando, então, que são 2 canais para inscrição, pessoalmente nos cartórios eleitorais ou pela internet. E nesta terça-feira, em Sorocaba, um grupo de manifestantes fechou a Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Guaíba. Segundo os bombeiros, eles interditaram a via com pedaços de madeira e colocaram fogo em protesto em relação à goleada de 7-1 sofrida pelo Brasil contra a Alemanha. Pouco tempo depois, a avenida foi liberada. 7h24, a gente volta a falar do feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje, em Sorocaba, será feita uma homenagem aos que morreram em combate e aos que também lutaram na Revolução. Renato Diniz tem outras informações para nós. Fernando, dia 9 de julho marca o início do conflito, da Revolução Constitucionalista. O conflito seguiu até outubro e os paulistas perderam. Em 1997 foi decretado um feriado, esse é um feriado só no estado de São Paulo. Sobre essa data, sobre o conflito, eu converso agora com Adilson César, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. O que foi a Revolução Constitucionalista? Bom dia. Bom dia. A Revolução Constitucionalista foi como o próprio nome diz. A luta dos paulistas, principalmente, em função do retorno à lei maior, ou seja, à Constituição. Nós precisamos nos recordar que o Brasil estava sob um governo provisório do ditador Getúlio Vargas. Ele impôs uma série de medidas restritivas a todos os estados, entre eles a nomeação de interventores, a suspensão das assembleias legislativas, câmaras municipais, e não cumpria com a maior parcela, ou seja, o retorno à Constituição. E São Paulo, depois de vilipendiado de diversas formas, resolveu levantar-se contra o governo federal de Getúlio Vargas. O que foi a participação da região de Sorocaba, Itapetininga, Jundiaí, dentro desse conflito? Bem, Sorocaba teve, como todas as áreas do governo do estado de São Paulo, uma grande participação. A nossa foi com a formação de homens para a luta, através dos nossos tiros de guerra aqui, com as nossas indústrias que se mobilizaram a favor da Revolução, com a nossa estrada de ferro sorocabana atuante, que aqui lembramos que as oficinas da estrada de ferro sorocabana construíram um dos trens blindados que atuou na região sul. Sorocaba, por sorte, nós não tivemos combates aqui em Sorocaba, mas toda a cidade se mobilizou com seus aspectos civis para dar todo o apoio ao processo revolucionário. Agora, o estado de São Paulo perdeu esse conflito, mas teve uma vitória moral, é por isso que a gente comemora um feriado? Exatamente. Nós precisamos lembrar que nós fomos batidos pelas forças das armas, e nem poderia ser diferente, dado a desproporção do número de combatentes, apesar de toda a inventividade e de todo o esforço paulista. Nós precisamos lembrar que o envolvimento de São Paulo foi por completo, não é apenas o grupo militar que se envolveu, o grupo civil, toda a nossa população. É a maior comoção popular da história brasileira. Perdemos pela força das armas, mas o nosso pleito foi atendido 2 anos depois. Estamos comemorando 80 anos do resultado da nossa vitória moral, ou seja, a Carta Magna de 1934. E a Constituição, por isso, Revolução Constitucionalista, né? Muito obrigado pelas informações. Só para a gente ter uma noção dessa desproporção dos exércitos que se envolveram no conflito,
os paulistas eram 35 mil e eram 100 mil soldados das tropas de Getúlio Vargas do governo brasileiro. Aproximadamente 900 pessoas morreram. E a solenidade para homenagear o 9 de julho vai ser aqui na praça, que leva o nome dessa data, a partir das 9 horas da manhã. Fernando. Tá ok, Renato. Obrigado pela aula de história. Olha só, você sabia que lavar as mãos pode ajudar a prevenir diversas doenças? Exemplo disso, gripe, resfriado e até conjuntivite. Mas será que nós sabemos o modo correto de deixá-las limpas? Eu diria mais, as unhas também precisam de um cuidado especial quando o assunto é a higiene. As mãos estão em contato com tudo. Muitas vezes a gente nem percebe, mas tocamos em lugares públicos, colocamos elas no rosto, próximo à boca, o que pode aumentar a transmissão de germes e causar doenças. Um hábito simples pode prevenir o contágio, lavar as mãos. Ainda mais as mulheres que deixam a unha crescer. Você tem algum cuidado especial com as unhas? Não. Mas elas merecem sim atenção. Lara mantém as mãos sempre bonitas, vai à manicure toda semana. Ah, e não esquece de caprichar também na hora de higienizar as unhas. Eu sempre me preocupo em passar, por exemplo, lavar a mão bem com sabonete, a unha, debaixo da unha, nos cantos, porque sempre pode ficar bactéria, alguma coisa assim. Esse especialista explica que às vezes a sujeira não está visível nas mãos, ainda mais nas unhas. O ideal, quem tem unha comprida, é ter uma escovinha que consiga escovar embaixo da unha, né? Mas isso não é tão simples assim, né? Mas lembrar de sempre que lavar a mão, lavar embaixo da unha, não deixar a unha, que senão fica... O esmalte esconde a sujeira, mas a sujeira está lá. Então não adianta lavar de qualquer jeito, hein? O infectologista mostra a forma correta de higienização das mãos. Então, quando se lava a mão, o detalhe é, primeiro, uma quantidade razoável de sabão, sabonete, sabão em pedra mesmo, que seja o sabão comum, e lembrar de lavar entre os dedos, né? Bem lavadinho. Lembrar de lavar embaixo da unha. Tá melhor. Aí você pega uma toalha de papel e fecha aqui. Fecha com a toalha de papel, principalmente se for uma torneira que é usada por muita gente, porque senão você vai botar a mão e vai deixar contaminada ali, mais contaminada. Sempre vai estar um pouquinho, mas quanto mais mão está sendo colocada, mais sujeira vai ter. É isso aí, o Noticidário Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Praça 9 de Julho em Sorocaba. Um ótimo feriado para você e a sua família. Saúde e sucesso!